só. Então, para você poder interpretar as cartas, unir as cartas e traduzindo as cartas através do atendimento, tem que ficar muito claro, perceberam? A pergunta. Mas tem consulente que fala assim, mas eu queria que você tirasse as cartas para mim. Vocês já foram em situações em que as pessoas, ou você já passou por isso, onde as pessoas pedem só para você tirar a carta, independente da pergunta? Então, a gente tem métodos maiores que a gente utiliza para quando a pessoa ela chega e ela fala que quer só que você tire as cartas para ela, mas ela não quer fazer nenhuma pergunta, ela só quer saber o que vai acontecer. Às vezes ela fala nem que ela quer saber o que vai acontecer, mas ela só quer ouvir o que as cartas têm a dizer. Isso é muito bacana, porque aí você pode usar métodos maiores para fazer essa leitura. Mas, e se a pessoa chegar e falar para você, né, que ela não tem tanto tempo assim para fazer um método maior? Que o método maior que a gente tem aqui, um deles é a mesa real, que você não precisa fazer nenhum tipo de pergunta e as cartas vão falar da sua vida ali de uma forma muito clara. E eu tenho outros métodos também que as pessoas nem precisam fazer perguntas, mas elas também podem, que é o método de relacionamento consigo mesmo, que é o método da estrela, onde você consegue analisar ali a vida da pessoa no campo mental para ver como é que está o campo das ideias dela, sem que ela te fale nada, né? Como é que está a energia dela hoje, você vai ver o campo emocional para ver como é que está os relacionamentos, a vida familiar, mas principalmente como é que está o campo emocional, como é que está o corpo emocional dela, tá? O espiritual. Então, aqui você também tem uma área onde você vai analisar o espiritual, como é que estão as forças dela, como é que estão as defesas dela na área espiritual. E também no material, né? Então, como está o físico dela, fisicamente, como é que ela está? E aí, lógico, o que é o físico? O físico é o nosso corpo físico e o físico é o nosso trabalho, é o nosso financeiro, é a nossa materialidade. Então, você vai ver como é que anda todas essas áreas da vida da pessoa. É excelente isso, né? E ali você não precisa necessariamente ter uma pergunta, né? Você vai só analisar todo o contexto da vida da pessoa. E aí sai o conselho que ela precisa ter para a vida dela, para ela poder se organizar, porque ali você consegue entender onde está o problema. Se ela está pensando demais, se é o emocional que está em desequilíbrio, se é o espiritual que tá sem defesa, ou se é o físico que ela precisa buscar mais equilíbrio ali. Normalmente, gente, sai no campo emocional, sai no espiritual. O físico, ele é resultado do desequilíbrio dessas áreas da nossa vida, né? Mas normalmente ou a pessoa ela é muito materialista e ela acaba não prestando atenção no espiritual, não ligando muito para suas próprias emoções, está ali sentindo, o campo intuitivo está pedindo para ela ir para aquele caminho e ela continua batendo a cabeça muito racional e fazendo aquilo que a cabeça dela quer que ela faça e não sente. Então, isso também gera desequilíbrio, isso também gera doença. Então, a gente consegue analisar tudo isso através das cartas, fazendo as combinações que as cartinhas vão trazendo e traduzindo tudo isso para o nosso consulente. É lógico, aqui você precisa dominar um pouco mais as cartas, mas é muito possível de fazer a leitura sim, tá? Então, primeira coisa, ter claro a pergunta. Se não tiver pergunta, você tem que saber qual é o método que você vai usar. Ou tem pessoas que só vão tirando carta, né? Ela só vai tirando uma cartinha e vai falando ali também. Você pode fazer isso? Pode. Depende da habilidade de cada um,